Sim, pode começar. Bom, pessoal, muito Ah, boa noite a todos que estão participando aqui hoje conosco. Hoje nós vamos ter aqui a presença do Dr. Marco Paré, uma autoridade do mundo em hipnose não verbal, que dá treinamentos em vários países pelo mundo e tem espalhado esse conhecimento por vários lugares, inclusive no Brasil. Foi ele quem trouxe aí, graças a ele, diversos profissionais podem dar treinamentos, palestras, vivências, aplicando as técnicas que são as mais formidáveis aí do campo da hipnose, pelo menos que eu conheço, de comunicação e influência, melhor em todas as áreas da vida, não somente para quem é terapeuta, mas para você também que é comunicador, vendedor, que gere pessoas de qualquer forma, que trabalha com pessoas, você com certeza é beneficiado com o poder que essas ferramentas podem oferecer com relação à libertação emocional e às destravas de todo tipo de comunicação. Então, doutor Paredes, seja muito bem-vindo, pode ficar à vontade aí, trazendo o seu ok. conhecimento para nós. Ok, obrigado pela sua apresentação. Eu arrivo agora foi na Austrália alguns dias atrás. Fiz um curso, também para allá vamos recomeçar outros cursos. Eles estão muito interessantes, tantos porque são técnicas verdadeiramente novas. Faço cursos também em outros países. Hoje fui ao consulado americano para fazer um visa para fazer cursos na América, USA, dos Estados Unidos da América, e faço cursos muito regulares em Rússia, em Itália, em França. Como assim, porto essas conhecências de hipnose, estas ferramentas de hipnose não verbal em todo o mundo. E para praticar a hipnose não verbal, eu comecei com uma conhecência de uma pessoa muito particular, Virgilio, que te hipnotizava somente com a olhada. Foi muito curioso como eu comecei, porque foi um amigo que ele não tinha, dizia a me de continuar a aprender porque ele teve uma pequena discussão com Virgilio e Virgilio não queria nada mais ensinar a ele. Ele me disse, vai a você, e depois me disse. E como assim comecei a aprender, aprendi também a PNL, Programação Neurolinguística, e constituí uma escola de psicoterapia e de hipnoterapia em França. Depois fui também nos Estados Unidos em algumas conferências americanas. Fiz muitíssimas coisas. E, em minhas viagens encontrei também o conte Jean-Pierre de Giudicelli, que tinha muitas histórias tinha muitas coisas. Non so queste le mie. Tenía muchas cosas, muchas conocencias non sono mie. Muchas conocencias de presencia, muchas conocencias di otra cosa e ma te dove le hai messe? C'è da prendere l'acqua. Come se, un momentito che, un momentito. Muchas conocencias de presencias, muchas conocencias de... él tenía una escuela muy antigua conectada a hermetismo, a escuela hermética, y esa escuela hermética está una escuela de trabajo sobre su mismo. Ma agora voy a falar que está a presencia. Primeiro, é importante de compreender se você é presente em cada momento de sua vida. Que significa ser presente? Significa, bom, fazemos um exemplo. Você toma um banho no oceano, um lago, da natação, e depois vai excitar da água, você sente mais o seu corpo. Ou também você vai
ir em um lugar novo, pode ser um país estrangeiro. E quando está em um país estrangeiro, você tem mais presença. Que significa mais presença? Mais atenção, porque arriva tudo novo, você vai ter uma maior atenção. É importante compreender que essa sensação que você tem no país novo, ou quando você tem no seu corpo mais, com mais sensações, ou também fazer uma coisa totalmente nova, todas essas sensações vão na direção da presença. Esta é uma sensação de maior sensação dos elementos exteriores, de maior sensação da respiração e de tudo, e está verdadeiramente a sensação de presença é uma situação que é muito que se definisse neurologicamente como la não ativação de um mecanismo interior que é o mecanismo de dizer-se quem que você é, ou de repetir-se 50 mil vezes informações que não são úteis. E que se passa, que se acontece quando você não está repetendo todo o tempo informações inúteis, 50 mil pensamentos inúteis em sua cabeça, que você vai ter mais atenção em seu corpo, vai ter mais presença. Presença é, como agora você compreende, uma situação que se pode definir também neurologicamente e que pode ser também um pouco facilitada com a hipnose. Porque também na hipnose nós vamos a desativar uma parte da reflexão das pessoas e as pessoas têm uma consciência do corpo diferente. E nessa consciência do corpo permite também modificações poderosas no, e com a hipnose se pode eliminar o dor, se pode modificar comportamentos e outras coisas. Com a hipnose de olhada também se pode criar quase um estado muito similar com a fascinação ao estado, a sensação de ser mais presente na situação. Mas a diferença é que está um estado um pouco passivo. A presença pura é um estado ativo, um estado onde você é ativo na vida, onde você faz coisas. E pode ser mais um estado do fascinador. E a presença praticamente si può definire in termini quantísticos como você tem uma consciência diferente. Nosotros somos sempre observador observado, mas em realidade observador observado é nosso mismo. Se temos uma emoção, por exemplo, é nosso corpo mesmo que cria a emoção. Observador e observado são a mesma coisa. Nós observamos uma coisa em nosso corpo que nós mesmos criamos. Presença é saber isso. É ter uma posição que é mais além ou antes de tudo isso. E quando você tem e desenvolve presença, também desenvolve carisma e magnetismo pessoal. Podemos pensar que a presença é o primeiro nível de magnetismo pessoal. E se você também é muito interessado em lei de atração, nos elementos da lei de atração, eh, atração a quê? Aqui as situações vão ser atraídas. Vão ser atraídas se você é presente. E você, se é presente, pode também hipnotizar diretamente, sem fazer nenhuma técnica. Porque é uma manifestação eh, a presença é uma manifestação
casi de carisma, algunos llaman a presencia poder pessoal. Cuando você tem presencia, porque esta é a percepção. Mas não é um poder pessoal que atrai. A pessoa presente não fala muito, escuta, não, mas tem sua força magnética muito, ou pode falar, mas com atenção, não fala inutilmente, podemos dizer. Não fala para, e pode também, em realidade, jogar todos os jogos. Pode decidir de ser como está melhor em cada situação. A pessoa presente tem uma influência sutil. Essa influência sutil é como um imã. É como se ele fosse um pouco um imã que tende progressivamente a atrair em sua direção as pessoas no redor. Quando você é presente, você tem menos pensamentos. Esses pensamentos, você, ou para ser mais correto, você é consciente também dos pensamentos que tem. E se acontecem situações de, podemos dizer, sincronicidade. Situação, em realidade, pode ser que as sincronicidades podem ser também um mesurador do estado de presença. Sincronicidades são coincidências significativas. Coincidências que portam uma situação a, a existir e que, em realidade, cria, você cria com sua presença, com sua presença, com sua, eh, com sua, com sua atenção. Faço um exemplo para mim muito recente. Eu estava interessado para uma tradição em quello que sou introduzido, uma antiga de cavalaria espiritual da Isla de Guernsey. E comecei a ser concentrado sobre isso, estava muito concentrado. E um dia recuperei un manoscritto. Ya que recuperar ese manuscrito ya está la copia de un manuscrito, está casi un manuscrito del 1100, que también describía algunas cosas de tradición que yo tenía eh, eh, increíblemente bien. E que dava também fundação a todo o que fazia e que correspondeva exatamente ao que eu queria. Como podia saber isso? Eu, antes de todo, como podia saber que existia um manuscrito de 1000 anos atrás que seria arribado em minha mão casualmente? Isso se passa simplesmente porque estão coincidências significativas. Significa que su concentração é como se tem contato com a realidade. E o mais você tem contato com, com presença, o mais você vai ter coincidências. Isso podem ser também encontros de pessoas. Encontros de pessoas que podem ser a venir exatamente e com coincidências quando você é para allá. São situações que uma pessoa não sabe, não pode criar. Ah, e que é como se você, com a presença, está mais aberto com a realidade que está. Podemos pensar que essas coincidências significativas, essas sincronicidades, que estão como uma forma de magia, quase, porque você quer
quer alguma coisa, você se concentra su alguma coisa, essa vai aparecer. Pode ser porque você vê melhor a realidade. Melhor, você se abre à realidade melhor e algumas coisas vão arribar. Ou se pode pensar que, mas não é somente isso, pode ser também um elemento quantístico que, como se os antigos chinos diziam que se modifica de, nosotros modificamos de universo. E se vê que quando uma pessoa presente tem uma influência sobre a realidade. E muitas pessoas que têm efeitos, que têm resultados em sua vida, muitas vezes têm pequenos elementos de presença. Pode ser que eles não sabem exatamente, mas são algumas vezes mais ativos, um, mais magnéticos que os outros. E isso pode ser para uma causalidade, dá a eles um ponto de vantagem. Mas se você trabalha sobre o mesmo, pode ter o mesmo resultado. E também se adere à verdade, o objetivo final da presença não é o carisma. O objetivo da presença é arribar a uma dimensão superior, espiritual de si mesmo. Isso foi também observado para os índios, que diziam, estão os siddhis, que são as capacidades superiores que uma pessoa vai acquisire em seu processo de crescimento. Mas está também uma dimensão além das siddhis, além dessas capacidades, que é uma, e também decía, não reste muito em siddhis, mas as siddhis também vão ser um elemento de avaliação, se você já tem alguma direção, alguma capacidade. Como assim? Você começa a compreender um pouco que a presença é como uma base do carisma. E presença e carisma sono la mesma cosa. È interessante che carisma, come arriva da una parola greca che significa don, è come una cosa interiore. A sua cosa che dico che non è un don, sì, è un don che você recebe porque você se põe, che você desperta. Cada pessoa tem carisma e cada pessoa pode despertar esse dom. E para isso estão percursos específicos. Esses percursos estão nas tradições chinas, nas tradições indianas, nas tradições ocidentais que deriva da tradição egípcia. E um elemento muito importante é partir do corpo, presença do corpo. Você vai ser como um elemento de atração, você vai atrair, você põe mais atenção em seu corpo, em seu elemento kinestésico, porque você pode ser muito inteligente, mas se não tem seu corpo, vai perder-se. E muitas vezes as pessoas muito inteligentes não têm muito carisma, porque muitas vezes faltam de corpo. Você deve também ter presença corporal. Presença corporal também é a base. Parece estranho que eu falo de presença corporal, porque em realidade, se tomamos um povo primitivo, os primitivos estavam mais em seu corpo. Mas é necessário em nossa época, porque em nossa época as pessoas com a televisão, com o smartphone, com outras coisas, perdem presença corporal e vivem exclusivamente em sua cabeça. Na cabeça não está carisma. Você pode ler todos os livros, mas não vai ter carisma. Você pode trabalhar, como digo eu, e em 2, 3 meses, 4 meses vai ter carisma, sem falar nada, ou falando como falava normalmente. Porque a presença deve naturalmente trabalhar seriamente. A via da presença é semplice, se diz, mas não fácil. Semplice porque são alguns exercícios que você pode fazer e que são também não muito difíceis a fazer. Mas não fácil porque você tem, é como fazer
gimnástica. Es fácil de hacer los ejercicios, pero muchas personas comienzan a correr un día e corren muito bom. O segundo dia correm muito bom e o terceiro dia não correm nada mais. Ou como ter uma boa abitudine alimentaria. Alguma pessoa diz, hoje vou comer menos. Ok. Segundo dia, hoje vou comer menos. Ok. Terceiro dia, se perde. A presença é um pouco a mesma coisa. Os exercícios são não muito difíceis, mas algumas pessoas se perdem. E mi obiettivo normalmente è aiutare le persone a manterse sobre essa direção. Que se passa, se que se acontece quando você é mais presente? Como digo, encontros inesperados, se coincidências significativas e também uma sensação diferente na vida, nas situações que são ao redor de você. Você não pergunta, vai obter, isso é o que vai passar-se. Vai muitas vezes obter as coisas, e muitas vezes sem falar. Se pode falar algumas vezes, naturalmente não é proibido. Se pode perguntar, por exemplo, se você tem um trabalho de ser pagado mais ou outra coisa, isso seguramente é possível. Mas muitas vezes, se você é presente, essas coisas vão arribar para si mesmas. E presença é também muito útil nas relações entre as pessoas. Porque muitas pessoas operam com os outros como robôs, como autômatas, e vão sempre repetir os mesmos esquemas. Se você tem presença, vai sortir dessas situações e vai ter uma diferente maneira. Por exemplo, mulheres eh, io falei una vez con una mujer italiana. Esa mujer italiana estaba en Brasil. Ella falaba portugués, fue algunos años en Brasil. Y me decía, en Brasil todos los hombres son muy duros. Y yo decía a ella, ma yo fui en Brasil, están muchos tipos de hombres, no están solamente hombres duros, están hombres dulces, están hombres de todo tipo. Não é que você encontre somente homens de um tipo, não é que você elegi sempre as mesmas pessoas. Ela me disse, sim, é verdadeiro. Eu elegi, eu provavelmente sou eu que atiro as pessoas em meu percurso que são as mesmas. Como se você, e como evitar isso? Presencia va naturalmente evitar a una persona de entrar en mecanismos automáticos donde ella también automáticamente va a encontrar siempre las mismas personas, las mismas situaciones y los mismos problemas. Presencia puede también interromper círculos viciosos. Puede ser personas que pierden siempre dinero. ¿No? ¿Por qué pierden? Porque no son presentes. Personas que siempre tienen discusiones. ¿Y por qué? Porque no son presentes. No, no están en ninguna discusión en general cuando você é presente. Porque discutir, você vai ser capaz de ver a situação melhor na diferentes situações. E também vai ser capaz de ter mais, de ser mais, de ter mais capacidade de su mesmo. Presença é, faço um exemplo. Que me conté Jean-Pierre, que es interesante con la presencia. Cuando ellos estaban jóvenes, estaban en Corsica, y fueron en un villaggio que estaba perto de ellos, y comenzaron a hablar con algunas, con una mujer que estaba para allá, y
Ma os cursos nesse período estava muito, 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 como se dice, geloso, tenía muitos a sus mujeres. Significa que o mesmo dia, en 2 horas, fueron en un lugar con un tipo que tenía una pistoleta sobre su tavola e había otras 4 personas que querían ellos, oh, ¿qué você hace con nuestras mujeres? E le disse, eu falei com ele tranquilamente. Mas os outros dois que estavam comigo estavam verdadeiramente, quasimente escondidos sob a taula. E perché tinham muito medo. Ma in realtà ele foi muito presente na situação e disse, alla fine fuimos também amigos con esas personas, porque le falei e disse, ma estava aqui, não sabíamos nada da situação, agora você é claro, e foi muito tranquilo em falar, e como assim arrivei a resolver a situação. Como assim você compreende que presença pode ser muito útil em muitas situações, porque você não vai, o mais você é presente, o mais você vai ter o comportamento melhor na situação. Melhor, nel suo caso, stava melhor un comportamento casimente paritario, ¿no? Un comportamento de miedo que podía ser también peligroso se estaba una reacción muy rápida o otra cosa. Y como así, en otros casos, en todo caso, la persona presente va a ser capaz de elegir. A situação de presença também, se você foi muito efetivo algumas vezes com seus amigos em algumas situações, isso provavelmente tocava um pouco de presença. Algumas pessoas me perguntam que rapporto que conexão entre o estado de fluxo e a presença. Digo, o estado de fluxo não é presença, mas tem alguns elementos. Por que não é presença? Porque normalmente é limitado, é subcondizione. A pessoa é muito capaz em alguns momentos, mas não sempre. É muito capaz quando conduz cose ou quando está em situações particulares, mas se modifica um elemento, dois, ela entra em tensão incrível. Se você é presente, vai ter mais capacidade de adaptabilidade em todas as situações. Como así podría ser un estado de flujo perpetuo, podemos decir, o en todas situaciones. Esa podría ser más una definición. Eh, para agora, tentei de dar a definição e sentir mais você. Eu penso que todas as pessoas tinham momentos que foram, não sabiam por quê, mas estavam mais carismáticos, tinham mais efeito. Isso foi provavelmente porque nesse momento eles tocaram alguns elementos conectados ao que disse agora. O mais você trabalha, o mais isso vai ser, hum, mas não vai ser simplesmente para ter mais amigos, ou vai ter também para dar resultados com os outros. Vai ter também, você vai ser um hipnotizador melhor, um marido melhor, uma mulher melhor, se você trabalha com a presença. Quasamente tudo o que você faz vai ser melhor, porque você vai ser menos em seus pensamentos pequenos e, e mais em contato com os outros. Porque presença é também abertura. Apertura com outros. Quando você encontra uma pessoa, quando é que você não ama uma pessoa? Quando diz esa persona pensa somente a su mismo. Significa que esa persona en sus pensamientos y la persona no tiene contacto verdadero con você. Ma se la persona è presente, ella va a ser capaz de ter contacto con você, sem al mismo tempo perder su mesma. Perché naturalmente non è che se la persona presente è capace di dire sì o di dire no, e sem problema, sem perder, sem pensar que dir não se é um problema ou dir sim se é um problema. Pode também dir não com gentileza, mas se não quer de fazer uma coisa, não faz. Io tentei di spiegare un poco il concetto da presenza, che è un concetto también do magnetismo pessoal, que é un concepto que sería útil para cada pessoa que está aqui.
Y cuando hacemos los cursos, las personas cada persona va a tener después do curso un poquito de presencia más. No digo que, no, sinceramente, no es posible decir que una persona va a ser totalmente presente después del curso, porque eso es un trabajo que você tem a continuar. Mas seguramente va a ser más presente en algunos momentos de su vida, va a comenzar a sentir modificaciones en su vida. E mi lembro di un mio studente che mi disse, quando finì il corso mi sentia modificato, ma quando revertei e mi sidagi, sentei che verdaderamente a modificazione stava grande. Che significa che quando fu una situazione antica, vi che todas essas situações ele tinha mais liberdade. Presença é também liberdade. Se queremos de falar de presença, é liberdade. Que as pessoas dizem a você uma coisa, você pode dizer de fazer ou não fazer, ou de outra coisa também. No, em todo caso, você vai ser mais padrão de si mesmo. Ok, comecei a dizer todo algumas coisas. Penso que é bom, porque já temos quase 35 minutos que eu falei, de dar um pouco de espaço, porque eu algumas vezes respondo também com 5 minutos, 10 minutos, como assim, algum espaço a perguntas, se já está. Perfeito, professor. Professor, no curso, as pessoas elas aprendem a desenvolver presença, aumentar o magnetismo para aprender a fazer a fascinação. Você Correto? pode fascinar simplesmente com a olhada. As pessoas vão aprender. Fazemos um exercício de poder personal. Se a pessoa se põe uma em frente de outra, a primeira tenta de ser presente, a segunda entra em hipnose. Todo mundo vai fazer. Maravilha, professor. Bruno, o professor tem um canal no YouTube sim, é só pesquisar Marco Parê no YouTube, você vai encontrar o canal Sim, sim, dele. Marco Paré, você pode escrever, escreve também em Google, vai ver muitas coisas minhas. Em YouTube, escreve Marco Paré, estão dois canais importantes, um canal inglês com muitos vídeos que alimentamos sempre, um canal italiano, e depois tem outros três ou quatro canais menos importantes, porque ultimamente desenvolvimos maximamente o canal italiano e inglês o informações ou vídeos em espanhol ou português, difunde Ismael mais. Também se temos um YouTube espanhol-português que tem também um bom número de vídeos. Maravilha, professor. Quem quiser fazer perguntas, tá? Pode ativar o microfone aí, se tiver interesse em fazer. Aproveitar o Dr. Parê. A hora é agora, hein? Ok, veo algunas personas que conozco, Carlos Murillo, ok, perfecto. Ó, o Álvaro ali, ó. Alisa Palombo, muitos conozco, Débora, muito, muito. Ok. Ok, se Boa alguma noite, pessoa, professor. Boa noite, dígame, Flaviano Henrique, tudo bem? tudo bem, Professor, posso chamar assim? Boa noite a todos os que estão presentes aqui e muito grato pelos seus ensinamentos, por compartilhar seu conhecimento. E eu tenho certeza que uma live como essa, com todo esse conteúdo, nos deixa um ser humano melhor. Professor, quando você diz o poder da presença, o que parece, às vezes, soa, que eu percebo, vendo aqui todo esse cenário, é que não é somente uma ciência, está falando de algo mais orgânico, é um dom, é um talento. Queria que o senhor desmistificasse isso, porque às vezes a percepção é, alguns têm mais, outros menos, outros desenvolvem. Como que é essa mecânica, essa dinâmica? dinámica se desenvolve progresivamente con ejercicios específicos. La presencia es conocida en diferentes culturas, ma la presencia que nosotros hacemos es una presencia muy
Están así 4, 5 o 6 ejercicios de base que hacemos en nuestros cursos y esos ejercicios portan a persona a tomar la dirección de presencia. Y después es importante comprender el concepto que porque muchas personas también a presencia intentan de comprender mentalmente no físicamente. A presencia es verdaderamente un elemento físico e también una dimensión mayor. Cuando você é presente, você vai ter um efeito. Por exemplo, quando você faz uma crise, que algumas pessoas me perguntam, mas o que faço? Você esteja presente e você vai ver que o resultado da hipnose vão ser melhores. Ou também, se você fazer uma hipnose com os passos magnéticos que ensinamos nos cursos, e depois você fazer pausas, esteja presente, 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 presente. E você vai ver que o sujeito de outro lado vai sentir verdadeiramente que você é presente nesse momento. Ou seja, eu posso concluir, não que seja simplesmente isso, né? Que nós estamos falando de rapport e interesse genuíno. Sì, sì, no, presença é como uma atração e a presença é seguramente genuinidade, porque você vai concentrar-se sobre si mesmo. Concentrar-se vai ser expressão de si mesmo. Se fala de lei de atração, ok, quem é o imã? Se você não conhece si mesmo, se você não é presente, onde está o imã? Em nenhum lugar. E você, a presença permite verdadeiramente de ser um imã para situações. Perfeito. Obrigado, Outras? professor. Maravilha. Ok, gracias para tus preguntas. ¿Otras preguntas? Se tiver mais perguntas, pode ativar seu microfone alto. Mister Álvaro, Álvaro, dígame. Querido professor, o estado de presença a gente pode dizer que está relacionado ao princípio de verticalidade, como a gente estuda no curso, em que o processo de alquimia está em estarmos na vertical, alinhado, presente. Sì, sta un'alchimia do ser humano che è un'alchimia da presença. Que você trabalha sobre os princípios vitais em si mesmo e você vai progressivamente ser presente, cioè o resultado, presença, para explicar, presença vai ir a um nível incrível. É como se acceder a uma dimensão diferente. E aqui faço um exemplo. Você conhece sicuramente a física, o conceito do buco nero. Si dice buco nero, black hole. Buraco Ok, negro. buraco negro, o concepto do buraco negro é muito conhecido, que todo mundo sabe que este buraco negro está, que está concentração de matéria, concentração, 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 está um momento que è come se modifica qualcosa di cidade tal che si modifica a dimensione. Se dice che un buco nero può contenere un universo. Están algunos físicos que dicen que nuestro universo es al interior de un buco negro, de un buraco negro. Nuestro universo mismo. Fue un físico recientemente que escribía, se notan que están más galaxias que tienen rotación de derecha a izquierda que galaxias de izquierda a derecha. Es como si está una rotación en un universo. Está como si todo está extraño porque debería ser una paridad. Está como si todo universo tiene un senso de rotación preferencial. È come se l'universo fosse all'interno di alguna altra cosa, come se il nostro universo è all'interno di un buraco nero. Allora, che significa? Che un buraco nero è un cambio dimensionale e essa può essere una metafora, ma da idea, você aumenta sua presença, sua atenção, sente seu corpo,
atenção, e vai modificar dimensão. Exatamente a mesma coisa. Cioè, sua realidade não é nada mais a realidade de antes. É como se modifica a realidade, é como se cambia dimensão. Não vai ser nada mais a dimensão habitual que você tenha o mesmo problema. O problema não existe. Não existe na situação presente. Está tudo diferente com a situação. E também ter carisma, capacidade, mas também com os clientes estão em problema, você é presente. Ed é como uma transmissão de vitalidade de si mesmo a seus clientes. A presença é, você mencionou a realidade, a verticalidade, seguro. Os antigos egípcios, seguramente para o que se ve, conheciam a presença, porque tinham columnas como assim. Tenían también una festival, una festa para o pilastro JED, la erección de un elemento vertical. Tenían columnas y tenían muchos elementos simbólicos y también mostraban, tenían posiciones todo verticales, todo posiciones muy al interior, muy presentes. E também agora, pessoas, quando veem os monumentos egípcios, sentem uma influência, como um poder, porque está muita presença. Mister Bruno tem uma pergunta. Bruno, diga-me. Boa noite, senhor Marco. Boa noite, boa noite. Diga-me. É, eu sou estudante de medicina e eu estou aplicando umas técnicas de hipnose verbal em meu enteado, que é autista, e eu Uhum. fiz isso dele durante um ano. O autismo dele acabou evoluindo de grau 2 para grau um em um ano Ok. aplicando. E eu utilizei técnicas de fotoestimulação, luzes piscando o tempo todo no olho dele e hipnose verbal. Agora eu estou tentando me aprimorar em hipnose não verbal para ver se eu consigo fazer o autismo dele evoluir para Asperger. Você conhece alguma técnica ligada à fascinação e mesmerismo para autistas? Sí, te digo que con las técnicas de magnetismo, técnicas no verbales, se trabaja muy bien con autistas y las técnicas son aconsejadas. Pasos magnéticos, por ejemplo, porque el autista no quiere ser tocado, mas você não vai tocar. Você vai ser muito perto, mas sem tocar a pessoa. Depois vai fazer ativação do plexo solar, essa zona aqui. Eso es muy conectado con o vagal ventral que normalmente es bloqueado, como si você tenga algunos elementos que permiten verdaderamente trabajar. Mm, Posso decir sin problema que muchos mis estudiantes reportan resultados muy bons con trabajos con autísticos. ¿Otras preguntas? Muito obrigado. Maravilha. Nada. Bruno, eu recomendaria um treinamento presencial com o Dr. Paré, vai te ajudar bastante. Entrenamiento presencial, como dice Ismael, no es, naturalmente uno dice porque o insegnante, no solamente porque soy insegnante, o entrenamiento presencial que faço es, porque yo so a energía que tuve a construção de un programa como así que es único no mundo. Se você quiere hacer la misma cosa, mm, no pude aprender las mismas cosas en 10 años, puede ser nunca. Porque yo puse conociencias, no, ma también 10 años con otras personas de mi curso que ayudan, usted debe venir directamente. Porque venir diretamente ha possibilità verdadeiramente di sentir sobre si mesmo, poiché a modificação não é somente uma modificação que se conta, é uma modificação que você deve viver como natação. Não é que se você lê um livro sobre a natação vai saber nadar. Como così, somente se você participa vai verdadeiramente entrar. Bombinhas é a primeira ocasião, me parece, e Ismael, se alguma pessoa tem interesse, pode seguramente participar. Perfeito, professor. Mas antes eu vou ler a pergunta aqui
do Álvaro. Interessante que o ponto no interior do círculo, podemos fazer essa analogia com o buraco negro, toda a concentração no centro, no ponto interior, correto? Y así es. Concentración en nosotros mismos. eh, Como se o esa ponto idea do de... círculo fosse uma singularidade. Sí, decimos que todo, quiero decir una cosa, todo símbolo tiene más significaciones, otamente no sería un símbolo, porque un símbolo tiene muchas significaciones. Y esa es una explicación posible. Maravilha, professor. A Deuse deixou uma pergunta também. Sí, otra Mesmer pregunta. explica muita coisa. Trabalho com magnetismo para cura através da espiritualidade. Acho que essa hipnose seria muito interessante para ampliar esse trabalho. Seria correto esse pensamento? Sì, sicuro, sicuramente. La ipnosi è fondamentale, può incrementare il trabalho. Io, tutti i miei studenti lavorano bene e lavorano. Você pode perguntar a Ismael, estão pessoas também que... Oh, Álvaro, per esempio, è un studente di mim, e penso che lavora molto bene, no? Ok, já temos o primeiro. E depois vai ser também outros. Tem vários aqui. A gente está aqui com o Saulo, Murilo também. São Sì, sì, ma non treinadores. non tengo video agora, non perguntei Ah, eles Murilo. não estão aparecendo. Tem Mm. a Elisa também, No, tem no. vários. Maravilha. Quem tiver mais perguntas, pessoal, aproveitem aí que... quantas horas são aí, professor, em Roma? Ancora soy casi 1 hora. Yo pensaría que podemos también fechar hoy, ya tuvimos 50 minutos, y si Ó o no Murilo están aí, otras que... professor. Murilo apareceu aí. Ok, yo pienso que vamos a finir aquí. Fue interesante. Espero que al menos algunos pensamientos en esa dirección vengan a Bombiñas, casa única, porque no es que soy, ahora soy en Roma, soy en muchísimos lugares, ma para todos que participan, normalmente el curso que faço es el máximo que los no capturano, ma cada año es mejor. Maravilha, Se professor. você participar esse ano, vai ter muita novidade. É um treinamento, uma imersão de 9 dias, que além de ser um curso onde você aprende as técnicas, você aplica no colega, você recebe a aplicação do colega, você também vai vivenciar o treinamento. Lá o Dr. Parê, na vivência, durante os períodos da noite, ele aplica as dinâmicas em grupo para que você saia de lá transformado também. Perfetto. Allora, 10 días diría, no 9. 9 días. É de 1 a 9 9, né? 1 a 9. Ok. Perfetto. Io penso che podemos finire come así e faremo prossimamente. Ok. Boa noite a todos. Espero de ver todos vocês no curso.